E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai ver o que são revisão sistemática e meta-análise e como interpretar um gráfico de floresta. Se é a tua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, meu nome é Juliano e eu vou ficar aqui para a gente estudar e entender epidemiologia e medicina baseada em evidências. Se tens interesse nesse tipo de conteúdo, fica aqui para estudar comigo. Aproveita para te inscrever, curtir, comentar, compartilhar com os amigos. Vamos começar? Então, existe muita confusão a respeito do que é uma revisão sistemática. Muita gente acredita que um estudo de revisão é tudo a mesma coisa e é só ficar escrevendo um texto até ficar num tamanho bom e está pronto. E que meta-análise seria algo parecido com isso, mas com matemática, e forest plot, deixa para lá. Nessa aula aqui, eu vou mostrar então a diferença entre revisão sistemática e meta-análise e como ler cada detalhe de um gráfico de floresta, ou forest plot. E no final eu vou mostrar ainda um passo a passo de como elaborar uma revisão sistemática de literatura. A revisão sistemática da literatura ela é conduzida então por uma diretriz metodológica rigorosa, transparente e verificável de pesquisa nas bases de dados bibliográficas. Ela recupera os trabalhos selecionados e os estudos originais importantes. Então esses estudos são avaliados criticamente e os resultados então respondem a uma questão de pesquisa clínica específica que já tenha sido levantada a priori. O revisor, no caso, o pesquisador, mostra então como vai empreender a pesquisa, né, o método de trabalho, como vai fazer a busca bibliográfica e apresenta sistematicamente todos os resultados de todos os trabalhos encontrados. E a meta-análise? A meta-análise ela segue os mesmos passos da revisão sistemática. É uma revisão da literatura através de bases de dados adequadas para responder uma questão de pesquisa específica. A mesma coisa que os primeiros passos ali. A diferença é que na revisão de literatura, depois de terminada essa busca, depois de ter os resultados da minha revisão de literatura, eu só coloco eles de forma descritiva num quadro de revisão. Já na meta-análise, eu pego esses resultados e faço uma análise estatística em cima desses resultados. Então, a meta-análise ela não é um delineamento de pesquisa, ela é um método estatístico aplicado em uma revisão sistemática de literatura, onde os resultados de todas as pesquisas então vão ser combinados e estatisticamente analisados. Então eu vou mostrar aqui um pequeno exemplo de qual seria essa diferença entre a revisão sistemática da literatura e meta-análise na prática. Faz de conta que a gente tem uma questão de pesquisa que seria a prática de exercícios diminui depressão em idosos, e aí para responder essa questão, a gente vai fazer uma revisão sistemática de literatura. Para isso, eu teria que metodologicamente fazer uma revisão de literatura que fosse rigorosa, transparente e verificável. E aí eu teria os resultados do meu estudo, os artigos selecionados. Esses artigos selecionados, eles seriam descritos num quadro de revisão de literatura. Faz de conta que a gente tenha encontrado 4 artigos. Eu colocaria, por exemplo, o ano, o autor de cada um deles, o tamanho da amostra, o desenho do estudo e o resultado, se a prática de exercícios diminui depressão em idosos ou não. Né? Então, o primeiro estudo, ele diz que a prática de exercícios diminui depressão em idosos, o segundo diz que aumenta, o terceiro diz que é indiferente e o quarto diz que diminui. E eu apresento esse quadro nos resultados do estudo e a revisão sistemática está finalizada. Já se eu fosse fazer uma meta-análise a respeito dessa questão de pesquisa, a primeira parte do estudo seria exatamente a mesma. Por quê? Porque eu teria que fazer a revisão de literatura com o mesmo rigor metodológico e, sendo assim, eu encontraria o mesmo resultado. A diferença agora na meta-análise é que, ao invés de só descrever os dados num quadro de revisão de literatura, agora eu vou juntar esses estudos e vou reanalisar esses estudos estatisticamente. É claro que, como eu teria o mesmo resultado, eu teria aqui, como nesse exemplo, esses 4 estudos aqui. Mas eu não poderia comparar estudo de coorte com estudo transversal. Então eu teria que excluir esse estudo transversal e eu pegaria esses 3 estudos de coorte para fazer a minha meta-análise. Então, juntando esses 3 estudos de coorte para tentar chegar num resultado, numa conclusão, fazendo uma análise estatística. Então, o que aconteceria aqui? Eu teria somados aqui a amostra desses 3 estudos, então 550 pessoas, dos estudos de coorte. Desses 550, e tem que analisar estudo por estudo ali, eu teria 300 pessoas que não fazem atividade física, e sendo que 30% dessas
são deprimidas, 250 que fazem atividade física e 10% delas não são deprimidas. E aí, como resultado, eu tenho ali um risco de 0,33, que significa o quê? Significa que eu tenho menos pessoas com depressão no grupo que faz atividade física. E aí, com a meta-análise, eu consigo concluir que a prática de exercícios realmente diminui depressão em idosos. Porque na revisão sistemática eu não conseguia concluir isso, porque os estudos eram conflitantes. Um diz que diminuía, outro diz que aumentava. E aí a meta-análise juntou tudo isso e tirou como se fosse uma média do que existe por aí. Bom, isso aqui é um exemplo para eu te mostrar a lógica, mas na prática fica assim. Isso aqui é um quadro de revisão sistemática em que os autores pegaram o autor, o ano de publicação, a faixa etária, o tamanho da amostra e a localidade. Então, conforme o objetivo da revisão, se monta os itens que são importantes de serem coletados em cada artigo que for selecionado, e cada artigo selecionado vai ser uma linha do quadro de revisão de literatura. E esse aqui é o resultado de uma meta-análise, que a princípio ele pode assustar um pouquinho, mas agora a gente vai passar item por item aqui desse resultado para que tu consiga entender absolutamente tudo a respeito do resultado da meta-análise quando estiver lendo um artigo ou fazendo questão de prova. Beleza? Esse aqui é o eixo vertical. Esse aqui é o eixo central, é a linha de nulidade, que para as medidas dicotômicas, como o risco relativo ou a razão de odds, ele é igual a 1, ou para as medidas contínuas e que tem ou de diferença entre médias, ele é igual a 0. Então a linha de nulidade aqui pode ser 0, como está aqui, ou também pode ser 1 também, quando for relacionada a risco relativo ou a razão de odds. Essa aqui é a linha horizontal, que é o eixo de dispersão do tamanho do efeito, que tem a área a favor do novo, né, a favor da intervenção, essa área aqui para o lado direito, a favor do experimento, a favor do medicamento, e aqui a área do convencional, que é a área a favor do placebo, a favor do controle, a favor do medicamento B. Já aqui na coluna 1, eu tenho a descrição dos estudos. Então, cada linha da coluna 1 é a descrição de um estudo que foi selecionado pela minha revisão de literatura. Na coluna 2 e 3, eu tenho os resultados, os números de eventos, as médias, o total da amostra dos dois grupos que são comparados. No caso aqui, a cirurgia convencional e nova cirurgia, ou placebo e o novo medicamento, ou né, a intervenção e o grupo controle, aqui na coluna 2 e na coluna 3. Na coluna 4, eu tenho o peso de cada estudo na meta-análise, o quanto ele contribui na análise final. E na coluna 5 e 6, eu tenho daí a medida de efeito mesmo do estudo, em apresentação numérica, aqui, nessa parte anterior, e depois aqui em apresentação gráfica, né, que pode ser o risco relativo ou diferença de médias. De novo, aqui no caso é diferença de médias, porque eu tenho o valor de nulidade no 0, e se fosse risco relativo, eu teria a linha de nulidade no 1. Esses quadradinhos aqui com essas linhas horizontais, eles são a forma gráfica, né, a apresentação gráfica dos resultados. Então, esses quadradinhos estão nas mesmas posições que esses números aqui estão dizendo. Então, por exemplo, no estudo número 4, o resultado dele é 0,9 de diferença de médias. E esse quadrado está exatamente aonde? No 0,9 também. Além da posição do quadrado, a gente precisa ver o tamanho do quadrado. E o tamanho do quadrado, ele se refere ao peso relativo de cada estudo. E o peso relativo de cada estudo ele é influenciado pelo tamanho da amostra e pelo número de eventos. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o peso de estudo na coluna 4. Então, na coluna 4, eu tenho o quarto estudo com um peso de 42,2. E a gente vê aqui no gráfico que o quarto quadradinho do quarto estudo, ele é o maior de todos. Quer dizer, é o estudo que tem mais peso. E essa linhazinha horizontal? Essa linhazinha horizontal é um intervalo de confiança, que está escrito aqui de forma numérica, mas também está representado aqui na forma gráfica. A linha horizontal quer dizer o intervalo de confiança, para o lado esquerdo e para o lado direito. Então, o intervalo de confiança... mas o intervalo de confiança aqui do estudo número 4 ele é bem pequenininho. Do estudo número 1, o intervalo de confiança é grande. Por que isso? Porque, na verdade, o estudo número 4 ele é um estudo maior, com uma amostra maior. E quando eu tenho uma amostra maior, eu tenho um intervalo de confiança menor. Já o estudo número 1, eu tenho uma amostra menor, então ele também tem um peso menor, pode ver que o quadradinho é bem pequenininho,
e também, por consequência, um intervalo de confiança maior do que os outros estudos. E sabendo então que essa linha horizontal ela é um intervalo de confiança e essa linha vertical é a linha de nulidade, eu consigo agora visualizar o que também já está escrito aqui da forma numérica, mas aqui de forma visual, o que é mais rápido e mais prático. O que acontece aqui? Todos os intervalos de confiança que encostam na linha de nulidade, eles estão me mostrando os estudos que não tiveram significância estatística, porque eles não conseguiram ficar nem a favor da nova técnica cirúrgica, nem a favor da técnica convencional. Já que o estudo número 1 e o estudo número 4, eles não encostam na linha de nulidade, e eles estão todo para o lado do lado que é a favor da nova técnica cirúrgica. Isso significa que o estudo 1 e o estudo 4, eles concluíram que a nova técnica cirúrgica ela é superior à técnica convencional. E o estudo número 2 e o estudo número 3, eles não tiveram essa conclusão. Ah, mas olha só, se eu vejo um gráfico desse e está quase encostando na linha, ou ele está encostando na linha por muito pouquinho, existe uma tendência de significância? Não, não existe tendência de significância. Se não encostou, ele é um resultado estatisticamente significativo, e se ele encostou, ele não é um resultado estatisticamente significativo. Encostar por um pouquinho, ou estar bem no meio, ou encostar por um montão, não faz nenhuma diferença. E se tu ouvir alguém falando a respeito disso, foge dessa pessoa. Então eu tinha uma revisão de literatura em que tinha encontrado 4 estudos, 2 deles dizendo que a nova técnica era uma técnica que funcionava, uma técnica superior à cirurgia convencional, e 2 dizendo que essa técnica não era uma melhor do que a cirurgia convencional. Então foi feita uma meta-análise que concluiu o quê? Concluiu o que está aqui no losango, ou no diamante da meta-análise. Esse diamante da meta-análise, ele é o resultado da meta-análise. E ele está todo para o lado direito. Então ele está dizendo assim, olha, juntando esses 4 estudos aqui e estudando eles estatisticamente de forma conjunta, eu concluo que a nova técnica é superior à técnica cirúrgica convencional. Então esse losango, ou esse diamante da meta-análise, ele é a estimativa do efeito combinado. Ele é o resultado composto. Né? Ele é o resultado principal da meta-análise. A gente precisa ver as dimensões horizontais dele. Essas dimensões horizontais dele representam um intervalo de confiança, que também está aqui de forma numérica, de 0,21 a 1,63. E a parte central dele, que é o efeito pontual, que está aqui também, está no 0,92, posso ver no número e posso ver direto só pela figura. E embaixo de tudo isso, a gente tem a área de resultado sumarizado, que é essa parte aqui. E no outro resultado aqui, no resultado B, eu também tenho essa aqui. Eu trouxe esse aqui porque os dois são diferentes, eu quero mostrar as diferenças já para vocês na hora de explicar. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a linha de total, que é aqui, a linha de total, e nessa linha de total eu tenho o resultado composto de toda a amostra, aqui, esse 105 e o 109. E eu também tenho o peso, é claro que o peso vai ser 100%, né? Porque aqui tem o peso de todos os estudos na meta-análise, e o resultado composto da medida de efeito, que está aqui, que é o próprio resultado da meta-análise, é a forma numérica de descrever o que está aqui no diamante da meta-análise. Então essa aqui é a linha do total. Lá embaixo, vamos pular aqui, lá embaixo, eu tenho o teste estatístico total do gráfico, que mostra um valor P que é condizente com o diamante. Então aqui eu tenho um valor P de 0,01, quer dizer, um valor P de significância estatística. E ele é condizente com o diamante que não encosta na linha de nulidade aqui. Já nesse segundo, eu tenho um diamante que encosta na linha de nulidade, quer dizer, não é um resultado estatisticamente significativo. Esse estudo B aqui, ele não encontrou uma diferença significativa entre o novo método cirúrgico e a forma convencional. Então, lá embaixo, ó, eu tenho um valor P de 0,52, quer dizer, um valor P não significativo. Acima, então, do P do total da amostra, do resultado total da amostra, eu tenho a linha de heterogeneidade. Essa linha de heterogeneidade, ela me dá a análise de heterogeneidade. E para que isso serve? Para saber se os estudos são muito diferentes entre si. E aí eu tenho 2 parâmetros que são importantes. O P do Q quadrado, esse aqui, e o coeficiente de Higgins. O P do Q quadrado, ele só vai me dizer se é considerado heterogêneo ou homogêneo.
Se for menor do que 0,05, quer dizer, estatisticamente significativo, significa que tem heterogeneidade entre os estudos. Então, há diferença entre esses estudos. Nos dois casos aqui, 0,12 e 0,74, o Q quadrado ele é maior do que 0,05. Então, ele não mostra heterogeneidade. Ele está me dizendo aqui que os estudos são homogêneos. Já o coeficiente de heterogeneidade de Huygens, aqui o I quadrado, eu tenho aqui 49% e esse aqui de 0%. O que significa isso aqui e esse percentual? Essa porcentagem é a porcentagem de variação que é devida à heterogeneidade. Aqui ele está me dizendo 49, aqui é 0. Quer dizer, uma porcentagem de variação que é devida à heterogeneidade. Quer dizer, quantos por cento das diferenças entre esses estudos aqui não é explicada por erro amostral, e sim por outros fatores que não são medidos, que eu não tenho como saber. Então a regra é, se eu tenho até 25%, nesse caso aqui, eu tenho uma heterogeneidade baixa, por volta de 50 eu tenho uma heterogeneidade moderada, e acima de 75 eu tenho uma heterogeneidade bem alta. Beleza? Então o Q quadrado ele é mais quantitativo da heterogeneidade e o I quadrado é mais qualitativo dessa heterogeneidade. Bom, e se os estudos forem heterogêneos, né, se os estudos forem diferentes entre si, existem algumas alternativas daí para isso. Aí precisa se fazer a análise de subgrupos, que seria separar os estudos por alguma característica comum, como a dose do medicamento ou a idade, por exemplo. Ou então ainda fazer uma análise de sensibilidade ou uma meta-regressão. Mas aí não é o escopo da aula aqui, beleza? E quais são os passos para uma revisão sistemática da literatura? O primeiro deles é a formulação da pergunta. Essa pergunta ela precisa ser específica, ela não pode ser ampla. Por quê? Porque eu preciso saber exatamente o que eu estou buscando, porque o artigo, seja ele de qual delineamento for, ele nada mais é do que a resposta a uma pergunta. Se a gente não tem uma pergunta, a gente não sabe o que está buscando e não sabe que resultado a gente está indo atrás. Para fazer essa pergunta, para formular essa pergunta, se usa a estratégia PICO. O que significa a estratégia PICO? A estratégia PICO, para essa pergunta aqui do exemplo, será que os pacientes idosos submetidos à técnica X em comparação à técnica Y têm uma recuperação mais rápida? Em que o P significa paciente, então eu estou preocupado com pacientes idosos. O I de intervenção, eu quero testar como intervenção a técnica X. O C de controle, o controle vai ser a técnica Y. E o O de outcome, ou de desfecho, que o desfecho seria a recuperação mais rápida usando essa técnica. Então, se eu defino meu paciente, a minha intervenção, o meu controle e meu desfecho, eu chego, por exemplo, nessa pergunta aqui. Será que os pacientes idosos submetidos à técnica X, em comparação à técnica Y, têm uma recuperação mais rápida? O segundo passo é a localização e a seleção dos estudos. Aqui eu preciso desenvolver a minha estratégia de busca. Então, eu vou definir quais são as palavras-chave, qual vai ser o período consultado, qual é o tipo de estudo. Então, se eu buscar por paciente, por intervenção e pelo tipo de estudo, eu aumento a minha sensibilidade. Eu também não posso ser muito restrito, que eu posso deixar alguma coisa passar. Mas, procurando por paciente e intervenção e pelo tipo de estudo, eu tenho uma sensibilidade inicial bastante grande e aí eu consigo ter uma análise, um resultado bastante sensível. Eu preciso definir os descritores que vão ser usados e nesses descritores eu preciso usar os operadores booleanos, que são o e, o ou e o não, né? O and, o or e o not. O operador booleano o and, ele é um conectivo de obrigatoriedade. Por exemplo, eu vou usar ali pacientes idosos e técnica X. Pacientes idosos e técnica X. É um conectivo de obrigatoriedade. Vão só vir artigos que falam de pacientes idosos e a técnica X. Se eu usar pacientes idosos ou a técnica X, aí é um conectivo de possibilidade. O artigo pode se referir só a pacientes idosos ou só a técnica X. E o conectivo de exclusão é o not. Eu tenho daí, por exemplo, pacientes idosos e not a técnica Z. Então, quer dizer, todos os artigos que falarem de pacientes idosos, mas tiverem a técnica Z, isso vai ser excluído. O not é um conectivo de exclusão. E aí é claro que essa busca, né, eu vou fazer nos principais bases de dados, né? Então, e depois nas referências dos artigos que foram selecionados também é bastante importante procurar nas referências dos artigos já selecionados para ver se não deixa escapar nada, e também a comunicação pessoal e outras técnicas também são importantes.
E para cada artigo localizado, a seleção deles vai se dar pela leitura do título, pela leitura do resumo, para aqueles que forem aprovados, a leitura do texto completo. E aí, lendo o texto completo, se seleciona o artigo ou não. E aí vem o passo 3, que é a avaliação crítica desses estudos. E aí tem uma questão: se eu incluir porcaria, vai sair porcaria. Então, eu preciso ler esses artigos completos e preciso, de forma crítica, ver se o estudo reflete o tema que eu selecionei, se o estudo foi bem conduzido, se o estudo contém as informações que eu preciso, quais são os vieses desse estudo. Tá? E, bom, para revisões sistemáticas de literatura, de ensaios clínicos randomizados, a avaliação da qualidade ela é feita pela ROB2, para avaliação do risco de viés, e a avaliação não é mais por estudo, mas ela é por desfecho em cada estudo. E aí, bom, tem uma outra aula para falar a respeito só disso. E o fluxograma disso, ele também precisa ser apresentado. Como assim fluxograma disso? A minha primeira busca, com as primeiras palavras-chave, eu encontrei 10 mil artigos. Aí eu fui separando e selecionando por título, e aí baixei para 5 mil, para 10, para 1 mil, para 500. E essa ordem, essa história natural da busca aí, ela gera uma informação em que a gente preenche isso num fluxograma Prisma, com os resultados dessa busca. Então, também é um instrumento, uma ferramenta importante nas revisões sistemáticas de literatura. O quarto passo é a coleta dos dados. Então, eu preciso definir a priori, então, antes de fazer o estudo, eu preciso definir quais vão ser as informações que eu desejo coletar de cada um dos estudos que vai ser selecionado. E assim que forem selecionados, eu vou coletar aquelas informações que já foram definidas antes. Por exemplo, características do estudo, como ano, autor, tamanho da amostra, intervenções. Características dos pacientes, como a origem deles, a idade, sexo, comorbidade. Os desfechos, sei lá, categóricos ou contínuos. Itens da qualidade metodológica podem ser coletados. O desenho do estudo, como foi medido o desfecho, o resultado, problemas com o estudo. Tudo isso pode ser coletado, mas tem que ser definido a priori. E uma outra questão também é que para uma revisão sistemática eu preciso de utilizar 2 revisores para fazer essa coleta dos dados dos artigos. O quinto passo é a análise e apresentação dos resultados. Então aqui, no quinto passo, eu vou montar o meu quadro de revisão sistemática, em que cada linha desse quadro é um dos estudos que foi selecionado e cada coluna desse quadro aqui é uma variável que foi coletada que eu tinha definido a priori ali no passo 4. Então aquela lista que eu fiz no passo 4 vão virar as colunas aqui do meu quadro de variáveis. E as linhas são os estudos que eu selecionei. Quantos estudos tem que ter? Tem que ter 10, tem que ter 15, 20? Bom, tem que ter todos que preencham os teus critérios metodológicos, os teus critérios de inclusão. E depois disso tem uma interpretação dos resultados. A interpretação dos resultados daqueles estudos que estão no quadro de variáveis. Quer dizer, o compilado daquilo significa o quê? E uma análise crítica daqueles artigos. Se os estudos são bem desenhados, o que eles significam, se eles apontam para alguma direção. E por fim, o sétimo passo, que é o aprimoramento e a atualização da revisão. Eu preciso aqui revisar se novos estudos não foram publicados após a revisão final. Quer dizer, após a revisão inicial, na janela de tempo entre a revisão inicial e essa revisão final. Eu preciso fazer essa revisão final porque daqui a pouco, entre a revisão inicial e a revisão final, pode ter se passado ali 1, 2, 3 meses, e nesse período, nessa janela de tempo, pode ser que algum estudo tenha sido publicado e que preencha os critérios de inclusão no nosso estudo. Então, como ele ainda não foi enviado para publicação, por exemplo, ainda dá tempo desse estudo ser incluído na nossa revisão sistemática de literatura. Certo? Então, se ficou alguma dúvida, se queres entender algum tema específico, coloca aqui nos comentários, beleza? E não te esquece, revisão sistemática é um tipo de pesquisa com bastante rigor metodológico. Ela pode ser terminada, ela pode ser finalizada e os resultados descritos num quadro de revisão, ou a gente pode pegar esses resultados e analisar eles estatisticamente, e a gente vai chamar isso de meta-análise. Nos resultados da meta-análise, a gente vai ter eles apresentados de forma numérica e de forma gráfica. Vai no que tu te sentires mais confortável, porque eles falam a mesma coisa. E aí, uma especial atenção para o diamante da meta-análise, que é o resultado composto de tudo, né? O combinado de tudo ali. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Te inscreve aí no canal, curte, compartilha esse vídeo no grupo de estudo e traz mais gente para cá, beleza? Bons estudos
Muito obrigado, um abraço e até a próxima.